Saudações antarianos e antarianas, eu sou o Gustavo Lopes e no Destrinchando Game of Thrones de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o suposto roteiro que foi vazado aí. Eu não ia falar sobre esse roteiro, basicamente porque eu não acredito muito nele, eu vou explicar isso porque, apesar dele ser, acho que ele acerta algumas coisas em alguns pontos, mas muitos de vocês pediram, então eu decidi que eu vou fazer, né, tô aqui. Os vídeos estão atrasando porque eu me mudei de casa, eu tava morando num lugar, agora eu estou morando em outro, acho que esse é o conceito de se mudar, só que ainda não tem internet, parece que eu moro num buraco temporal e tecnológico no meio de Cuiabá, onde as internets não chegam direito aqui. Eu tô lutando pra ver se eu consigo instalar uma. Então este vídeo está chegando até vocês por milagres de Deus. Então me desculpem pelos vídeos estarem atrasando. Bom, vamos logo falar um pouquinho sobre isso daí. O roteiro, teoricamente vazado, ele foi dividido em vários episódios. Então eu vou falar como que o roteiro foi dividido. No primeiro episódio, segundo esse roteiro vazado, vai começar com os White Walkers rumando para o sul em direção à muralha para que eles comecem a fazer a guerra, né? Depois a gente vai ver o Bran cruzando a muralha. Quando ele cruzar a muralha, ele vai encontrar o Ed Doloroso. Pra quem não se lembra quem é Ed Doloroso, é aquele cara que o Jon deixa como Lorde Comandante da Guarda da Noite quando ele sai, é um grande amigo do Jon, e daí o Bran vai encontrar ele. Depois, a gente vai ver a Sansa e o Jon discutindo sobre como que eles deveriam governar o Norte. E daí a gente vai ter uma cisão ali. A Sansa vai ter o apoio da Lyanna Mormont nesse impasse que eles têm. Qual é o impasse? O Jon não quer que os títulos e as terras sejam tomadas das casas Karstark e Amber. Ele acha que deve continuar assim, porque assim ele vai conseguir o apoio das duas casas e os soldados que ainda restam dela, se é que ainda resta, pra guerra contra os outros. Ele precisa de todo mundo. Já a Lyanna e a Sansa acham que não, eles têm que mostrar quem é que manda no norte. Então casas Karstark e Amber devem ser banidas. O Jon não dá ouvido a elas e ele vai deixar os títulos com as duas casas que eu acabei de citar, né? Alguém nos comentários, que eu não lembro agora o nome, falou que aquela moça ruiva que eu citei no vídeo passado, que eu já antecipei teoricamente algumas coisas que vão acontecer nessa temporada, sétima temporada, essa ruiva eu falei que poderia ser uma Glover e que poderia se casar com o Jon. Só que essa pessoa dos comentários falou que não, que na realidade essa menina ruiva ela seria uma Amber, e essa Amber iria procurar o Jon para que eles não perdessem os direitos sobre as terras, nem nada, os títulos, nem nada. E o Jon atenderia ela. Então, assim começa a cisão, pelo menos. Depois a gente vai ver a Daenerys chegando em Pedra do Dragão. No vídeo passado eu tinha falado que essa seria a sede dela, que Pedra do Dragão seria o lugar onde ela iria residir em Westeros, assim como Aegon, o Conquistador, e toda a família Targaryen, depois que a Dany, se eu não me engano, a sonhadora, sonhou com a perdição de Valyria, e eles rumaram para Westeros, para Pedra do Dragão. Lá a Daenerys vai se estabelecer, e segundo esse roteiro aqui também, quando eles chegarem lá, a Dany vai entrar na sala de guerra, e na sala de guerra tem uma mesa entalhada com todo o mapa de Westeros. Essa mesa vocês devem ter visto, se eu não me engano, na segunda temporada, porque os Stannis e a Melisandre usaram ela como cama de motel para eles fazerem aquela sombra que matou o Renly, se eu não me engano, na segunda temporada. Nessa mesa daí, a Dany vai estar olhando sobre ela, né, olhando ela, vendo como que é o Westeros, e daí ela vai olhar pro Tyrion e falar: e aí, podemos começar? E teoricamente assim acabaria o primeiro episódio. Já no segundo episódio, o Jon receberia um corvo da Daenerys, e esse corvo da Daenerys ele seria endereçado a todos os Lordes do Norte. E esse corvo iria carregar a seguinte mensagem, falar: ó, o negócio é o seguinte, eu cheguei, eu tenho 3 dragões, eu sou a conquistadora, assim como o Aegon lá atrás chegou com 3 dragões também e conquistou e unificou Westeros. Eu quero o trono que é por direito meu. Vocês venham até aqui pra gente negociar a rendição de vocês. O Jon agora é rei, então ele representa todos os Lordes do Norte. O Davos, que é o conselheiro dele, e o Jon decidem que eles devem ir até a Pedra do Dragão, mas eles não devem ir para negociar rendição nenhuma, nem deles, nem da Daenerys. Eles têm que ir lá porque Pedra do Dragão é um lugar onde tem muita obsidiana, o vidro de dragão que eles usam para matar os outros. O Jon fala: bom, lá tem muito, então vamos chegar lá, catar essas obsidianas pra gente levar pra guerra, porque só assim a gente vai conseguir vencer os outros. E quem fica no comando de Winterfell é a Sansa, e a Sansa agora vai ser a rainha do norte. No terceiro episódio, a gente já veria o Jon e o Davos chegando em Pedra do Dragão. Eles seriam recepcionados pelo Tyrion, e o Tyrion levaria eles até a Daenerys, algo que eu já mostrei pra vocês no vídeo passado com imagem. Quando o Jon encontrasse a Daenerys, ela pediria que ele se ajoelhasse perante ela, afinal de contas ela é uma rainha, e ela quer a devoção de todo mundo que tá em Westeros ali. Foi pra isso que ela pediu pro Jon. E o Jon decide que ele não vai se ajoelhar, falando: não, eu vim aqui tratar de outro assunto, eu não quero saber dessas picuinhas de reino não. A gente tem uma guerra contra uns bichos aí muito loucos que são de gelo, e a única coisa que mata eles
são esses vidros de dragão que tem aqui. Eu preciso desse vidro de dragão pra lutar contra eles. É só isso, não tô interessado nessa briga do reino. A Daenerys deve não acreditar de primeiro momento, só que o Tyrion vai intervir pelo Jon, fala, não, eu conheci esse maluco aí, ele era meio um bosta na hora que eu conheci ele, um bastardo, do Ned Stark, nananana. Só que daí ele virou Lorde Comandante da Guarda da Noite, e agora ele tá aí, é o rei do norte aí. A partir do momento em que o Tyrion interviu pelo Jon Snow, aí a Daenerys começa a ter um respeito maior por ele, afinal de contas o Tyrion é alguém que a Daenerys respeita, a gente conseguiu ver isso na 6ª temporada. E a partir daquele momento a Dany fala, não, então esse cara aí merece a minha atenção. Só que segundo o roteiro, o Jon não vai ter esse mesmo tratamento com ela, ele ainda não vai acreditar muito nela, talvez porque ela seja tão jovem quanto ele, ou talvez porque ela seja mulher, talvez porque ela não conheça o Westeros, não sei, só sei que ele não vai respeitar ela da forma como ela respeita ele. No episódio 4, a única informação que o roteiro vazado, o suposto roteiro vazado traz pra gente é que a Arya, ela chegaria em Winterfell, mais nada. No 5º episódio, a gente vai ver o Sam deixando a cidadela com a Gilly e o bebê. E depois a gente vai ver também o Jorah chegando até a Pedra do Dragão para encontrar a Daenerys. O Jorah já está curado do Scamags. É interessante isso porque eu tinha falado no vídeo passado que a gente provavelmente ia ver um encontro do Sam com o Jorah, que deveria estar indo para a cidadela também. O Jorah volta curado pelo Sam aparentemente. O Jon também receberia um corvo, informando que o Bran e a Arya já estão em Winterfell. O Bran, como eu disse no primeiro episódio, ele chegaria na muralha, e da muralha ele já arrumaria para Winterfell, e quando ele chegasse em Winterfell, mandaria um corvo pro Jon falando, ó, os nossos irmãos estão aqui, tá? Então, só pra você ficar informado. O Jaime e o Bronn, eles encontrariam o Tyrion e o Davos, e eles chegam até Porto Real, e quando chegam em Porto Real, os dois encontram o Jaime e o Bronn. O Tyrion tenta convencer o Jaime falando que a Cersei tá errada, ela vai perder, a Dany tem 3 dragões, ela tem um exército muito maior, ela tem um apoio agora do Rei do Norte, ela tem o apoio de Dorne, ela tem o apoio de Jardim de Cima também. E ela tá em uma situação teoricamente melhor que a Cersei. Só que obviamente o Jaime não vai dar ouvidos a isso. Uma coisa que eu frisei no vídeo passado, eu volto a frisar nesse vídeo, é que o Jaime falou que quando ele encontrasse o Tyrion, ele iria matar o Tyrion, porque o Tyrion tinha matado o pai dele e era suspeito também de ter matado o filho dele, o Joffrey. Então pode haver muito ódio, uma tensão muito grande nesse encontro entre os dois Lannister. No 6º episódio a gente já ia ver o Jon e toda ali a trupe dele, que aparentemente agora ia estar incorporando o Gendry, que teoricamente eu imagino que eles vão encontrar em Porto Real por algum motivo, e também a Irmandade Sem Bandeira. A partir disso, quando ele já tem essa trupe, ele decide voltar para a muralha, ele vai para Atalaia Leste do Mar, que é o castelo que obviamente pelo nome está mais ao leste da muralha. Eles vão pra lá com o intuito de atravessar a muralha, ir para as terras ali dos selvagens, capturar um White Walker e levar pro reino, para mostrar para todo mundo que a guerra que ele tá falando que existe, existe de fato, e que se eles não se atentarem a isso, vai todo mundo morrer. O que acontece? Depois que eles passam a muralha, eles chegam em um ponto onde eles são emboscados pelo exército do Rei da Noite. Começa ali uma guerra, tá todo mundo ali meio que encurralado. Quando tá praticamente eles perdendo a guerra já, a Daenerys chegaria com os 3 dragões dela, e aparentemente com talvez algum exército também, e ela começaria ali a destruir o exército do Rei da Noite em parte. Segundo o roteiro, o Rei da Noite conseguiria matar o dragão Viserion da Daenerys, e também conseguiria reanimar ele e usar ele contra a Daenerys. Beleza, os 2 dragões, mas talvez uma galera da Daenerys consegue resgatar quase todo mundo. Digo quase todo mundo porque o Jon Snow ficaria pra trás. Quem acabaria resgatando o Jon Snow quando ele estava quase morrendo seria o tio dele, o Benjen Stark, que chegaria lá, iria em auxílio do sobrinho, colocaria o Jon no cavalo dele, mandaria o cavalo para algum canto, e o Benjen ficaria lá, aparentemente seria morto pelo exército do Rei da Noite. Ainda segundo o roteiro vazado no mesmo episódio, o Jon afirmaria para Daenerys que se a Daenerys ajudasse eles na guerra, ele entregaria até para ela o título de Rainha do Norte. Esse título de Rainha do Norte, obviamente, iria quase que unificar o Westeros inteira pelo poder da Daenerys. Vale lembrar que a Daenerys tem o apoio de Dorne e do Sul, que é Jardim de Cima, além de Pedra do Dragão, obviamente, que é a casa dela. Já o Jon, ele tem o Norte, que é metade de Westeros, além de ter também o Leste, que é o Ninho da Águia, o Zero então apoiando ali o Jon. Então se ele entregasse isso, só ficaria faltando as Terras da Coroa e o Oeste, que é Casterly Rock, que seria os Lannister, que, sendo derrotados nas Terras da Coroa, acabaria com tudo. Lembrando que Ponta Tempestade não existe mais, e os Tully aparentemente não vão participar de guerra nenhuma, então os Tully só servem quem tiver no poder e acabou. No 7º e último episódio dessa temporada, a gente viria a Sansa
sentenciando o Mindinho, e a Arya iria executar. A Sansa não iria cumprir, portanto, o que o pai dela dizia. O pai dela dizia que aquele que profere a sentença é quem deve empunhar a espada. Não é o que ela vai fazer. Ela vai proferir a sentença e a Arya vai empunhar a espada para selar o destino do Mindinho. Segundo as informações, o Mindinho, como eu já tinha falado no vídeo passado, ele começaria a tentar fazer uma cisão entre os Starks que estão em Winterfell, o Bran, a Arya e a Sansa. Ele pegaria uma carta que a Sansa já escreveu, falando na época que ela estava em poder dos Lannister, falando pro Robb que era para ele desistir da guerra, que ele deveria voltar a se ajoelhar perante o rei Joffrey, etc. As coisas que os Lannister fizeram ela fazer. Só que o Bran, ele vai ser mais esperto do que isso. Ele vai chegar nas irmãs e falar, ó, esse cara aí, ele tá zoando vocês, eu acho que vocês não deveriam dar moral pro que ele tá falando não. Ainda nesse episódio, a Cersei acordaria em algum momento do episódio com a cama de sangue, a cama estaria coberta de sangue ali, e daí ela seria aquilo ali um aborto, teoricamente, porque em algum momento da temporada, que a gente não sabe em qual episódio exatamente, haveria uma trama de que a Cersei estaria novamente grávida do Jaime, então ela estaria esperando mais um Lannisterzinho ali, e seria teoricamente o herdeiro ao Trono de Ferro depois que ela e o Jaime batessem as botas. Só que ela perderia esse filho aí no último episódio da temporada. Nesse último episódio ainda, o Sam e o Bran juntos que vão acabar se encontrando quando o Sam for passar pra voltar pra muralha, né? Passar por Winterfell pra voltar pra muralha. Ele vai acabar encontrando o Bran e daí os dois juntos vão conseguir entender que o Jon na realidade é filho de Rhaegar Targaryen com Lyanna Stark. Nesse episódio ainda a gente iria ter a primeira cena onde Jon e Daenerys realizam o ato sublime do amor, digamos assim. Eles fariam sexo pela primeira vez em um navio indo para o norte para se prepararem para a guerra. Depois disso, depois dessa cena que a gente veria aí pela primeira vez, a gente ia ver o Rei da Noite chegando até a muralha e ele iria conseguir destruir a muralha com o dragão zumbi dele, o Viserion, e estaria lá sobre o poder dele. A partir daquele momento a muralha cairia e daí acabaria a temporada. E aí, só no ano que vem. Algumas outras coisas estão escritas nesse roteiro, mas eles não conseguiram colocar em um episódio onde exatamente essas coisas iriam acontecer. Então, por exemplo, eles afirmam que Dorne e Jardim de Cima vão ser saqueados pelos Lannister. Isso eu já tinha afirmado pra vocês, que eu já mostrei fotos pra vocês. Que eu tinha mostrado o Jaime com a armadura dele em Jardim de Cima. Então isso aí, de fato, confere. Outra coisa que eles afirmam é que quando o Jaime e os Lannister invadirem Jardim de Cima, eles vão encontrar a Lady Olenna. E daí, quando o Jaime confrontar ela, ela vai revelar que, na realidade, o Tyrion não matou o Joffrey. Na realidade, foi uma conspiração dela com o Mindinho para matar o Joffrey. E daí, o Jaime deixaria ela tomar um veneno para ela não ser capturada pelos Lannister e morta. Então ela tomaria um veneno e morreria ali e acabaria a casa Tyrell. Além disso, o Euron Greyjoy, o tio da Yara e do Theon, ele conseguiria ali fazer um saque até Dorne, matar 3 serpentes da areia e capturar a Ellaria, que era a rainha, vamos dizer assim, de Dorne, ela que estava no comando de Dorne ali. Além disso, ele encontraria os sobrinhos do Theon e a Yara, e daí em uma guerra ele conseguiria destruir toda a frota de navios da Yara e conseguir pegar a Yara cativa, levar ela cativa. O Theon iria se salvar, de alguma forma ele ia cair no mar e outros homens de ferro, aparentemente partidários dele e da irmã, iriam resgatar ele e ele ficaria bem pelo menos por hora. A Arya, quando estivesse retornando para Winterfell, acabaria encontrando a lobinha dela, a Nymeria, para alegria de muitos fãs. Em algum momento da temporada também, o Jaime e o Bronn e todo o exército Lannister seria emboscado, encurralado pelo exército da Daenerys. O exército Lannister seria trucidado praticamente, só sobraria o Jaime e o Bronn, e o Jaime inclusive seria salvo pelo Bronn, só sobraria os dois. Então a casa Lannister perderia todo o seu exército, praticamente, só sobraria esses dois aí no exército. Eu tinha falado pra vocês também que haveria uma grande cena no Fosso dos Dragões, uma cena que contaria com praticamente todo o elenco principal da série. Essa cena, ela vai acontecer segundo esse roteiro aqui da seguinte forma: o Jon, que tinha ido pra capturar um White Walker, vai conseguir capturar esse White Walker e vai levar até Porto Real, para mostrar para todos os Lords de Westeros que existe aquilo que ele tá falando mesmo, e que a Guerra de Trono não é o que eles deveriam estar fazendo, eles deveriam estar com uma guerra contra esses bichos. A Cersei vai ver e vai mandar o Montanha Zumbi cortar aquele bicho em vários pedaços. Teoricamente ele conseguiria, mas o bicho não iria morrer. E daí o Jon iria explicar que a única coisa que mata eles seria o vidro de dragão. E provavelmente pediria então o apoio da Cersei à causa dele, para que eles pudessem lutar
contra os White Walkers, e a Cersei disse naquela ocasião que enviaria os homens pro Jon. Só que depois ela vai conversar com o Jaime a sós, e daí ela revela pro Jaime que ela mentiu pro Jon. Na realidade ela não vai mandar homem nenhum pra ele, ela quer mais é que eles morram, porque se o exército dos mortos chegarem, vai acabar com todo o norte, que é a galera que tá contra ela. Ela que teoricamente agora estaria sem exército, teria um exército de mortos ali pra lutar contra os inimigos dela. O Jaime ficaria puto com isso, falando, não, agora você passou com todos os limites. Ele abandonaria a Cersei e rumaria pro norte pra defender os ideais do Jon Snow, o Rei do Norte. Bom, alguns comentários eu gostaria de fazer. O primeiro que eu acho mais interessante é sobre quando o Jon encontra a Daenerys, ela pede pra ele se ajoelhar, ele não se ajoelha. Eu gostaria de fazer um paralelo, porque quando o Aegon, o Conquistador, chega até Westeros, ele começa a conquistar tudo. Quando ele vai pra conquistar o norte, o rei Torrhen Stark da época, ele vai até o Tridente para enfrentar o Aegon. O Torrhen tinha na época cerca de 50 mil homens, ou 30 mil, eu não lembro. Era um número assim, um número que não era pequeno, era um número grande. E o Aegon tinha cerca de 10 mil homens, só que tinha os dragões, o que fez com que ele conseguisse conquistar o Westeros inteiro. Quando ele chegou lá, o Torrhen e o Aegon, o Torrhen pediu para que marcasse um encontro, que o Aegon fosse até um certo ponto e ele também fosse até esse ponto. Quando ele chegou lá, ao invés dele declarar guerra contra o Aegon, ele se ajoelhou, tirou sua coroa e entregou para o Aegon. E naquele momento o Aegon conquistou metade de Westeros, que é o norte. E a partir daquele momento o Torrhen foi conhecido como o rei que se ajoelhou. Agora a gente tem mais ou menos a mesma situação. A Daenerys partiu para Westeros para conquistar toda Westeros. A gente tem ela como uma conquistadora, uma Targaryen conquistadora, e a gente tem o Jon como rei do norte. Só que as coisas não estão acontecendo da mesma forma. O Jon se recusa a ajoelhar, fala, não, eu não vou me ajoelhar para você. Então é uma coisa legal pra gente pensar. Talvez seja o sangue Targaryen dentro dele, dizendo pra ele nunca se ajoelhar. Como vocês viram, esse roteiro ele tem um fundo de verdade, realmente. Ele acerta algumas coisas que a gente já conseguiu ver em imagens, eu já mostrei pra vocês no vídeo passado. Então realmente ele tem partes aqui que eu imagino que vão acontecer. Mas tem algumas partes aqui que eu tenho certeza que não vão acontecer. Uma parte que eu nem citei no vídeo, que eu achei um absurdo, é que quando o pessoal que tá com o Jon Snow é encurralado pelos outros, um urso polar zumbi vai matar, se eu não me engano, o Thoros de Myr. E isso não faz o menor sentido. A série tá economizando o CG a dar com pau. E toda a horda de zumbis é feita com CG. Os White Walkers são feitos com CG. Os dragões são feitos com CG. A muralha é feita com CG. Então essa batalha já tem muito CG, que é muito caro. Então introduzir um urso polar no meio da luta não faz o menor sentido. É muito mais fácil você matar o cara com uma caveira qualquer que tá ali no meio que consegue matar ele. Pronto, tá morto, não precisa de enfeitar. Outra coisa é a Arya encontrando a Nymeria. Isso é um fanservice totalmente desnecessário. Os caras estão matando todos os lobos. Nos livros, é óbvio, a gente acaba tendo notícias da Nymeria, a gente sabe o que tá acontecendo com ela. Mas a série parece que abandonou isso. E não tem por que voltar também a aparecer a Nymeria. Eles estão cortando o CG. Por que você vai voltar com um lobo gigante, que é só CG, é puro CG? Não tem como você usar um lobo pra fazer aquilo ali, porque um lobo não é daquele tamanho, o bicho é muito grande. Então eles precisam usar o CG. Eles estão tirando o fantasma, eles não querem matar, porque o fantasma deve ter alguma importância, talvez nessa ou na outra temporada ainda. Então eles não estão mostrando o fantasma, mas todos os outros lobos foram mortos. E a Nymeria, eu duvido muito que ela vá voltar. A parte do dragão zumbi eu também achei um pouco estranho. Apesar de eu achar que isso pode realmente acontecer, seria um plot interessante. Afinal de contas, o trunfo da Dany seria os dragões. Ela saber que o trunfo dela, caso eles venham a morrer, vai ser totalmente virado contra ela, é algo interessante. Como é que você vai lutar contra alguém que, caso mate a sua arma principal, vai usar justamente ela contra você? E se eles usarem os dragões contra os vivos, não vai ter chance. Os dragões com certeza vão vencer a Dany e todo o exército do Jon e de quem mais que esteja ali junto. Então é interessante, mas não sei se serve, porque a muralha é feita de magia. E um dragão, por mais que o fogo dele possa ter propriedades mágicas, não sei, na época que a muralha foi construída tinha dragão a dar com um pau no mundo de Game of Thrones. Então, sério que eles não iam pensar que uma hora podia chegar um dragão ali e tentar quebrar aquilo ali? Então seria uma burrice se eles não tivessem colocado essa trava de segurança na muralha. Muito mais inteligente seria a marca que foi colocada no Bran.
ao ele atravessar pela muralha, a muralha poder ser fragilizada o suficiente para que ela pudesse ser derrubada, ou mesmo cair mesmo quando ele chegasse. Seria interessante isso daí, porque já foi introduzido. Eles não podiam entrar ali na onde o Bran estava na última temporada, falou, não, agora eles sabem, eles podem entrar aqui porque você tem a marca. Então o público já sabe. Muito mais fácil de você explicar do que assim. Então meu veredito para esse suposto roteiro vazado é o seguinte: alguém sabia das filmagens, viu as filmagens, como eu vi também, como eu vi as imagens, e eu acertei algumas coisas no vídeo passado, segundo esse roteiro aqui, algumas coisas que teoricamente já estão certas porque a gente já viu imagens. A pessoa tinha conhecimento disso, montou isso e tentou colocar alguns detalhes um pouco mais ricos no meio do roteiro, como eu já citei do urso e tantas outras coisas aqui, pra tentar enriquecer o roteiro e falar, não, esse cara sabe de muitos detalhes e vai ser assim. É claro que eu posso estar errado, e se você tá no futuro, você sabe se eu tô errado ou não. Então se eu estou errado, eu peço desculpa. Se eu estou certo, eu avisei. Mas esse foi o meu veredito sobre este roteiro que está aqui na minha frente. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham tirado alguma dúvida que vocês tenham aí. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito. Se você já é inscrito, não se esqueça de recomendar o canal. Muito obrigado por você ter assistido novamente e até a próxima.